Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Não existe nada pior do que a ignorância, o sermos tapados. Por isso não podemos ser pessoas sem entendimento, sem compreensão da vontade de Deus. Pois se não temos o entendimento daquilo que é o plano querer de Deus para as nossas vidas, nós seremos escravos da maneira de pensar deste mundo, nos sujeitando, andando e fazendo como o mundo, e não compreendendo a vontade de Deus, mas buscando através somente da religiosidade, continuaremos a ser escravos de pessoas e a andar segundo a forma de pensar deste mundo. Deus nos chama para uma realidade completamente diferente. Podemos ler sobre esta questão em Salmo 32, versículo 8 e 9, que diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Que nós podemos entender que Deus quer para nós é nos ensinar, nos instruir na sua vontade, a andarmos na verdadeira liberdade e a experimentarmos da verdadeira vida que Ele nos oferece por meio de Cristo quando somos reconciliados com Deus. E somos reconciliados não porque merecemos, mas a obra de Cristo em nosso favor. A graça expressa de Deus por nós é que nos liberta. Ele nos resgata, nos compra com o seu sangue e nos coloca no reino de Deus, nos capacitando. Ele nos faz a imagem de Cristo, nos dá a mente de Cristo e nos traz o verdadeiro entendimento das coisas. Mas como conhecer? Ao termos o nosso entendimento iluminado, nós precisamos andar na vontade de Deus, compreendendo que é o que nos liberta, é o que nos conduz ao pleno entendimento da sua vontade. Por isso, as Escrituras são um meio que tem e Deus revela, que expressa a sua vontade. Por isso, ser instruído na palavra de Deus é entendermos que somos conduzidos à liberdade. Somos conduzidos à plena compreensão da vontade de Deus para vivermos como agrada a Deus. E não sermos conduzidos como animais, conduzidos como um cabresto que nos guia por um lado para outro, ou seja, impõe o medo, impõe regras, impõe condições, como se isso fosse nos libertar. Nós precisamos entender, nós não somos chamados para sermos guiados pelo medo e nem por qualquer outra condição, e muito menos para andarmos segundo a forma de pensar deste. Nós somos chamados para viver o reino de Deus, a liberdade que Deus nos concede, e fazemos isso como uma escolha, como uma decisão, pois fomos capacitados para andarmos segundo a maneira de pensar de nosso Deus. Cristo nos libertou para que a gente viva a plenitude da vontade do Pai como ser humano, para que a gente seja o ser humano que Ele planejou desde o princípio. Em Cristo temos a liberdade, mas precisamos conhecer e compreender a sua obra em nosso favor, compreender como é que devemos viver neste mundo. E como obtemos esse conhecimento? Somente através das Escrituras. Não existe outra maneira de aprendermos, de conhecermos e de sermos conduzidos à liberdade que não por meio das Escrituras Sagradas. Aprender isso é o que nos conduzirá na vontade de Deus e ao pleno realizar da sua vontade, que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e buscar de fato nas Escrituras Sagradas o conhecimento que precisamos para sermos instruídos naquilo que sejam os caminhos que nos conduz à liberdade e ao pleno revelar do Pai pois somos chamados por Cristo para apresentar, sendo seus imitadores, apresentarmos o Pai, que a gente entenda, compreenda estas coisas e que a gente possa buscar este conhecimento, a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia
as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.